E aí, meus amigos, vocês estão felizes com Jesus? Como é que vocês estão? Seja bem-vindo ao Nas Entrelinhas. E meu nome é Samuel Melo. E caso você não saiba, o Nas Entrelinhas é um vídeo assim de estudo que a gente tem aqui, onde a gente estuda algum livro da Bíblia, algum versículo e tudo mais, certo? E dessa vez nós estamos estudando 1 João. Nós estamos no capítulo 2, versículos 5 e 6 hoje, certo? Mas semana passada a gente viu o versículo 13 e 4 e eu vou deixar um cardzinho aqui, ou aqui, eu acho que é aqui, certo? Onde você vai poder ver, né, todos os vídeos que a gente já fez desse estudo aqui. Tá bem legal, bem completo e tudo mais, certo? Mas hoje a gente vai fazer um formato diferente, vocês vão ver, certo? Por isso que a câmera está posicionada desse jeito aqui, eu vou me acostumar com isso, certo, meus amigos? Mas, enfim, o que a gente viu semana passada? Semana passada, no versículo 13 e 4, João, ele começa a nos falar sobre aqueles que dizem que conhecem Cristo, mas a vida deles não comprova nada, certo? Aqueles que dizem que conhecem a Cristo, mas não guardam a palavra de Deus, são mentirosos. O que é, né, ser um mentiroso aqui para João, né? Ele usa uma palavra muito específica, que significa uma vida falsa, uma fé falsa. Então, aqueles que dizem que conhecem a Cristo, mas não guardam a sua palavra, eles têm uma vida cristã falsa e a fé deles é falsa. E depois ele, né, também nesse versículo mesmo, ele fala, né, sobre aquele que diz. E isso nos mostra que apenas falar que conhecemos a Cristo não comprova a nossa vida, né? Mas a nossa vida, ela tem que ser uma evidência de que nós conhecemos a Cristo, certo? Então, se eu estou manjando de edição aí, vocês vão ver agora a minha tela do computador e a telinha aqui me gravando e tudo mais, certo? Então, como vocês podem ver, nós estamos diferentes, né? Eu comprei uma mesa digitalizadora, vou mostrar aqui pra vocês, que eu conecto no meu computador e eu posso, tipo, usar um mouse assim, só que é uma caneta, então facilita a vida, né? Eu queria fazer isso desde sempre. Lá no Voltando à Bíblia, no Instagram, eu queria fazer desse jeito, mas o mouse era muito ruim pra fazer isso. E, tipo assim, gente, se a minha letra ficar feia, se, tipo, não der pra entender direito alguma coisa, eu peço perdão. Eu vou me acostumar e vai dar certo, tá? Mas isso aqui para mim é muito mais fácil porque eu não tenho que ficar imprimindo um monte de folha, porque às vezes eu erro a gravação e eu tenho que recomeçar, dar algum problema, enfim. Mas vai dar certo, tá? E esses documentos aqui que eu vou estar desenhando e escrevendo tudo mais, vai estar tudo no nosso canal do Telegram, no link da descrição, certo? Mas enfim, versículo 5 de 1 João capítulo 2 diz o seguinte: Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Certo? Então, versículo 5 diz o que pra gente? Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente, tá errado ali, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele, certo? Primeira coisa que a gente, né, que João aqui nos fala que a gente deve prestar um pouquinho de atenção. Mas quem guarda a sua palavra, certo? Essa palavra guarda, aqui no grego, é a palavra tereo, certo? O que tereo significa? Significa guardar, certo? Literalmente, guardar e praticar, certo? Então, apenas guardar a palavra não é você reter uma informação, né? E eu conheço muita gente que, tipo assim, que lê muito a Bíblia. Eu conheço gente que literalmente escreve a Bíblia, né, em caderninho e coisa de anotação e tudo mais, fica escrevendo para poder memorizar mais. Eu conheço gente que, tipo assim, fica escutando podcast de alguém lendo a Bíblia e tudo mais, e cara, não tem nada de errado nisso. Mas guardar a palavra não é somente você reter a informação da palavra, você, tipo, decorar as escrituras, né? Decorar a Bíblia. Mas guardar a palavra significa literalmente uma vida na na palavra, certo? Então, não tá esse guardar não está associado somente com informações, mas com uma vida.
né? Guardar a palavra é uma vida na palavra, uma vida onde você pratica a palavra, certo? E que palavra é essa, certo? Aqui no grego, João ele gosta muito, né, dessa palavra e ele usa de novo logos, certo? Que ele usa lá no Evangelho de João, no versículo 1, né? Logos é a palavra, o verbo que se fez carne, né? Então é Cristo, tá? Né? Já apontando para Cristo aqui. Então quem guarda a sua palavra, quem pratica as palavras de Cristo, né? Quem pratica a vida de Cristo, a encarnação de Cristo, vamos dizer assim, quem tem uma vida como a de Cristo, né? O que que acontece? Nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nesse verdadeiramente, aqui mostra que é algo real, que é algo que realmente acontece. João está falando de um fato que acontece, não somente de uma informação, de alguma coisa que pode acontecer, mas é algo real, certo? E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui, porque ele fala nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E às vezes a gente lê, a gente tem a impressão de que João está falando que o amor de Deus não é perfeito, mas não é isso. O amor de Deus ele é perfeito, e a gente vai ver mais ou menos ali o que é aquele aperfeiçoado ali, certo? O que é aquele perfeito. Mas esse nele aqui está falando de quem guarda a palavra de Deus. Então é de quem guarda, de quem pratica, de quem tem uma vida na palavra, certo? Nesses tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, certo? E outra coisa que a gente percebe então, esse verdadeiramente, né, uma coisa real, uma coisa viva, uma coisa que João viveu, que ele viu pessoas, sabe, vivendo isso também, certo? Verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, certo? Esse tem sido aqui, ele mostra que é uma caminhada. Vou fazer um E aqui. É uma caminhada. Cara, eu me sinto no primeiro ano quando eu tô escrevendo esse negócio aqui. Eu sinto que eu não sei escrever, certo? Então não é automático assim, pá, tu conheceu Jesus, puf, tu foi transformado, a tua vida mudou completamente. Não. Mas aqueles que guardam, que praticam essa palavra, né, numa caminhada, esses têm sido, né? Não é já foi aperfeiçoado o amor de Deus, será aperfeiçoado o amor de Deus, pelo contrário, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus em nós, certo? Quando nós praticamos a palavra de Deus, é uma caminhada, é algo que você vai caminhando. O pastor Luciano Subirá, ele fala sobre isso no livro O Impacto da Santidade. Ele fala sobre os tipos de santificação. De que quando nós aceitamos Jesus, nós fomos regenerados, nós nascemos de novo. É um novo nascimento, nós temos uma nova natureza. E então nós somos santificados naquele momento. Nós temos uma limpeza. Mas também na Bíblia, nas Escrituras, haverá uma santificação final. Um momento final de santificação onde nós seremos completamente limpos. E há também o santificando. É uma caminhada. Enquanto nós vivemos, não antes, não no futuro, mas no presente, nós somos santificados pelo amor, pelo sangue de Jesus, né? Nós somos limpos, aperfeiçoados, santificados, transformados. Então é tudo uma caminhada. Quando nós aceitamos Jesus, né, o amor de Deus ele nos aperfeiçoa, assim, nos transforma. Quando nós, né, estarmos de frente a frente com Deus, nós também seremos completamente transformados. A imagem de Jesus, João fala isso. Mas no momento atual, nós já estamos sendo aperfeiçoados. É uma caminhada, são 3 estágios diferentes. Então é uma caminhada. Tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Esse aperfeiçoado aqui, cara, ficou em cima do S. Espera, eu vou refazer isso aqui. Ai, ai. Tenha sido aperfeiçoado o amor de Deus. Esse aperfeiçoado aqui, ele aparece muito na Bíblia. É uma palavra que eu gosto muito de prestar atenção nela quando eu vejo alguma coisa perfeita, né? Eu sempre dou uma pesquisada assim para ver se é realmente perfeito ou se essa palavrinha aqui. Essa palavra aqui no grego é teleios. Faltou um S aqui, né, Samuel? Parabéns. Que S mais feio. Parece um 5, né? Mas esse teleios aqui, ele significa o quê, tá? Ele significa tanto aperfeiçoar, né, aperfeiçoar e tudo mais, mas ele também significa completar. Ele também significa, sabe o quê? Levar
ao fim. Então o que é aperfeiçoar? Sabe, é como, por exemplo, a imagem que eu consigo ver é como alguém que foi de um ponto A para um ponto B. Sabe, e Paulo gosta muito de usar isso, né? Aqui é João, mas Paulo também usa muito isso. Quando ele fala de pessoas que abandonaram a Cristo no meio da caminhada, ele usa a imagem do naufrágio, né? Um naufrágio de pessoas que iam de um ponto A para um ponto B e se perderam no meio do caminho, né? Então, completar, levar ao fim é o que? Esse aperfeiçoar o amor de Deus em nós. É o que? Ele está nos levando ao fim. Ele está nos levando ao ponto B. Essa é a caminhada do cristão. Ele está sendo aperfeiçoado, transformado. É uma caminhada, né? O Paulo também usa a imagem daqueles que correm. Eu imagino, né, uma maratona, por exemplo, naquelas corridas que tem nas Olimpíadas e tudo mais, alguém indo do início, né, até o fim. É a mesma coisa. Então, teleios não significa somente aperfeiçoar, significa completar. Quando algo está completo, quando não está sem falta de nada, sabe? Quando você quer levar algo ao fim. Então, esse aperfeiçoar o amor de Deus em nós, esse completar, significa o quê? O que João estava querendo falar aqui? É o amor de Deus completo em nós. Em nós. O amor de Deus, ele já é completo. Ele já está pleno. Ele já é perfeito. Mas em nós ainda não é perfeito. Em nós ainda não é completo. Há espaços da nossa vida onde o amor de Deus, ele ainda não alcançou. E esse amor de Deus, enfim, você já deve estar careca de saber, né? Que esse amor de Deus é ágape, certo? Eu vou fazer o que aqui? Não sei, cara. Agora eu me ferrei. Vou colocar aqui. Ágape. Certo? Ágape é o que? É o amor incondicional de Deus. Certo? Certo? E nisto sabemos que estamos nele, né? João já está nos levando aqui pro próximo assunto, né? Ele já está nos levando pra gente saber. Mas a gente tem que prestar um pouquinho de atenção aqui, porque ele coloca estamos nele. Esse estamos nele está simplesmente nos mostrando, certo? Que há um nível de intimidade onde nós estamos em Cristo. Intimidade. Nisto sabemos que estamos nele. Como? Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou, certo? Então deve também e andar assim como ele. São coisas que a gente vai dar um pouquinho de atenção, certo? Primeira coisa que João aqui nos relaciona, vamos dizer assim, ele usa de novo esse quem diz. Ele usa bastante isso. Por quê? Porque todo mundo diz, né? Naquele tempo principalmente, eu imagino que muita gente devia dizer, né? Mas apenas dizer não evidencia. Certo? A gente já sabe disso. A vida que comprova algo, a vida que evidencia. Certo? Quem diz que permanece nele, o que é esse permanece? No grego é a palavra meno. Caramba, ficou horrível aquele M. Vamos refazer isso, né, Samuel? Por favor. Meno. Certo? Que significa ficar, permanecer também, ser sustentado, ser mantido, certo? Continuamente também, né? E significa também não balançar, certo? Então, permanecer em Cristo é o que? É permanecer com os olhos no mesmo lugar. É permanecer olhando para o mesmo lugar, não é para a mesma pessoa. É quando seus pés não vacilam, quando seus pés não mudam de direção. Então, permanecer em Cristo, né, eu acho que é a principal imagem assim, que eu tenho, principalmente, é dos olhos, cara. Eu vou até desenhar um olho aqui. Eu vou desenhar um olho. Tá ridículo. Tá muito feio. Tá? Olhos no... Opa, vou fazer assim. Olhos fixos. Certo? Então, permanecer em Cristo, permanecer nele, é você ter os olhos fixos no mesmo lugar.
seus olhos continuarem contemplando Cristo. Quando nossos olhos estão em Cristo, quando aquilo que nós vemos é Cristo, nossos pés continuam na mesma reta, certo? Então quem diz que permanece nele, né? Vou colocar um JC aqui, nele, Cristo. Esse, né? Quem diz, ok? Esse deve também andar assim como ele andou, certo? Então esse deve também, tipo assim, se tu tá dizendo, tu tem que fazer isso aqui também, né? João ele leva a gente para esse lado. Se tu tá falando, que a tua vida, né, comprove isso. Deve também o quê? Deve também andar assim como ele andou, certo? Esse andar aqui é a palavra peripateo, ok? Peripateo significa o quê? Significa fazer o próprio caminho, ok? Significa fazer o próprio caminho, se direcionar também, significa se direcionar, significa também ali num certo significado, significa comportar-se, né? O modo como você age, certo? Então, andar, né? Não, claramente não está falando somente sobre o jeito que você anda, né? Se você tem perna torta ou não, né? Se você anda certinho ou não, se você anda na ponta dos dedos ou não e tudo mais. Mas estamos falando da maneira como você vive. Está falando do seu próprio caminho, da maneira como você se direciona, para onde você está indo. Significa o modo como você age, certo? É os seus pés, certo? Então, deve andar como? Assim como ele andou. Assim como JC, né, mano? JC. Assim como Jesus Cristo andou. Certo? A nossa vida, se nós estamos dizendo que nós, né, permanecemos nele, que conhecemos ele, então a nossa vida, o nosso andar, o nosso caminhar deve ser assim como de Cristo. Então, o que isso significa? Significa que nós devemos ter a mesma vida, os mesmos frutos, as mesmas obras e principalmente, vou colocar aqui, ó, mesmo caráter. Certo? Nós devemos ter o mesmo caráter, o mesmo coração de Cristo. A nossa vida, o nosso caráter, os nossos frutos, as nossas obras, elas devem ser que nem de Cristo. E para isso, nós devemos ser como Cristo, que disse o quê? Eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Simplesmente isso. A nossa vida ela deve ser levada dessa maneira. Nós só fazemos aquilo que nós vemos Deus, o Pai, fazendo, o Espírito Santo nos levando a fazer aquilo que nós sabemos que Jesus fez, aquilo que a gente sabe que Jesus faria. Entende? Para isso a gente precisa ter intimidade com Ele, né? Por isso que ele fala ali no versículo, né? Nisso sabemos que estamos nele, né? Em Cristo. Não tipo ao lado de Cristo, atrás de Cristo, tudo mais, seguindo Ele, mas em Cristo, nele, né? Intimidade com Ele. Então, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse novo jeito aqui que a gente está fazendo. Todos esses arquivos aqui que eu estou fazendo, tudo mais com os estudos, vai estar lá no canal do Telegram. O link está na bio, certo? Lembrando que segunda-feira a gente tem palhinha, certo? Um vídeo mais devocional. Quarta-feira a gente tem vídeo de atributos de Deus. Essa semana a gente teve aí sobre a onisciência de Deus, certo? E é isso, meus amigos. Continuem felizes com Jesus.